Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Controle Externo, TCE Rio de Janeiro, Organizacional Tecnologia da Informação. Julgue o item subsequente, referentes a Big Data e visualização e análise exploratória de dados. Uma vez que Big Data engloba um grande volume e variedade de dados, o atributo veracidade tem sido inserido nas premissas do conceito para avaliar a confiabilidade e a consistência dos dados da solução. Certo ou errado? Como tratar dados em alta velocidade, alto volume e alta variedade? Técnicas de inteligência artificial e machine learning são bastante bem-vindas na área de Big Data. O problema, no entanto, é que estas técnicas trazem apenas boas aproximações, e estas podem não corresponder à solução exata com máxima precisão. Assim, a veracidade dos dados foi acrescentada aos 3 Vs tradicionais como um atributo importante buscado pelas soluções de Big Data. A afirmativa está correta. Sebrasp, CESP, 2022, Auditor do Estado, SECOM-ES, Tecnologia da Informação. Acerca de arquiteturas e soluções de Big Data, julgue o item seguinte. Capa, uma arquitetura de software usada para processar dados, fornece acesso a métodos de processamento em lote e processamento de fluxo com uma abordagem em 4 camadas. Certo ou errado? Os erros da afirmativa acima são os seguintes. O processamento na capa não é feito em lotes e a abordagem não é em 4 camadas, e sim em 2. No capa, que é uma evolução da arquitetura Lambda, a camada BAT, do processamento em lotes, é removida. Segundo o link From Lambda to Kappa, Evolution of Big Data Arch. Trecho traduzido. O termo arquitetura Kappa, representado pela letra grega kappa, foi introduzido em 2014 por Jay Krepsen em seu artigo Questioning the Lambda Architecture. Nele, ele aponta possíveis pontos fracos do Lambda e como resolvê-los por meio de uma evolução. Sua proposta é eliminar a camada BAT, ou seja, a camada de lote, deixando apenas a camada streaming. Essa camada, diferentemente da camada de lote, não tem começo nem fim do ponto de vista temporal e está processando continuamente novos dados à medida que chegam. Como um processo em lote pode ser entendido como um fluxo, streaming, limitado, poderíamos dizer que o processamento em lote é um subconjunto do processamento de streaming. Essa evolução consiste em uma simplificação da arquitetura Lambda, na qual a camada bar é eliminada e todo o processamento é feito em uma única camada chamada Real Time Layer, dando suporte tanto ao processamento BAT quanto ao processamento em tempo real. O diagrama de arquitetura seria representado pela imagem a seguir, segundo From Lambda to Kappa, Evolution of Big Data Arch. A arquitetura Kappa é a seguinte. Então, como vemos acima, são apenas 2 as camadas, layers, do Kappa. Real Time, onde o processamento é feito em streaming e serving. Segundo o ATIS Kappa Architecture Educative. A camada de streaming, que é a Real Time Layer, oferece resultados de baixa latência e quase em tempo real. Ele usa algoritmos incrementais para realizar atualizações, o que economiza tempo, mas sacrifica a precisão. A camada de serviço é usada para servir os dados calculados da camada de streaming. Portanto, corrigindo a afirmativa, Kappa, uma arquitetura de software usada para processar dados, fornece acesso a métodos de processamento em lote e processamento de fluxo com uma abordagem em 2 camadas. Sebrasp, CESP, 2022, Escrivão de Polícia, PC Paraíba. Em organizações que tenham implantado Big Data, a gestão dos dados é de responsabilidade do A. CDO, Chief Data Officer. B. CFO, Chief Financial Officer. C. CEO, Chief Executive Officer. D. CEO, Chief Information Officer. E. CISO, Chief Information Security Officer. O Chief Data Officer deve ser responsável pela estratégia global de Big Data dentro de uma organização. Se Big Data é implementado em toda a organização, em todos os níveis e serviços, o CDO terá a responsabilidade de assegurar que a estratégia seja implementada corretamente, que os dados estão corretos e seguros e a privacidade dos clientes seja prioridade. Como a tomada de decisões com base em dados torna-se cada vez mais importante nas organizações, o CDO deve ser um membro do Conselho Executivo, reportando-se diretamente ao CEO, presidente.
O CDO assume a responsabilidade de gestão de dados para o negócio como um todo, o que antes era feito pela área de TIO Marketing. Isso coloca a qualidade dos dados no núcleo das operações de negócio, tornando-se um ponto central de discussão quando novos processos de negócios são desenvolvidos. O Chief Data Officer também pode manter o controle de ativos de dados, onde eles estão armazenados, quem pode acessá-los e quantas vezes eles são limpos e verificados, além de manter processos de validação de qualidade dos dados. Gabarito. Letra A. Quadrix, 2022, Profissional de Atividades Estratégicas, Cresci 11, Analista da Tecnologia da Informação. Acerca das noções de Big Data, julgue o item. Por mais que a tecnologia do Big Data possua recursos destinados ao tratamento de dados, somente os dados estruturados é que são tratados por ela. O Big Data, por exemplo, não incorpora dados de e-mail e mídias sociais. Certo ou errado? O Big Data trabalha com gestão e análise de grandes volumes de dados, os quais que não podem ser tratados de maneira convencional. Isso porque essa grande quantidade de dados está acima das capacidades das aplicações geralmente utilizadas para captura, gerenciamento e processamento de dados. A tecnologia Big Data trabalha com dados estruturados, dados semi-estruturados e dados não estruturados. Dados tradicionais estruturados e dados semi-estruturados podem ser tratados por banco de dados relacionais. Todavia, dados não estruturados são objeto do Big Data. Dados estruturados são organizados e armazenados em SGBD, geralmente em tabelas, relações. Possuem esquema de representação e são organizados em blocos semânticos. Dados estruturados possuem metadados. Em razão de terem estrutura fixa, dados estruturados apresentam maior facilidade para processamento por máquina. Dados semi-estruturados, por seu turno, não têm estrutura definida, como, por exemplo, dados provenientes da web nos formatos XML-JSON, necessitam de análise prévia para identificação de sua estrutura. Por esses motivos, dados semi-estruturados são um desafio para as soluções de Big Data. Dados não estruturados também não possuem estrutura definida, como, por exemplo, documentos, textos, imagens, vídeos, e-mail e mídias sociais. Em razão disso, é necessário o uso de diferentes técnicas computacionais para extrair valor de dados não estruturados, como, por exemplo, a tecnologia Big Data. Nessa linha, as principais dimensões do Big Data são volume, variedade e velocidade. Porém, duas outras importantes dimensões também devem ser consideradas nesse contexto: a veracidade e o valor. Esses são os 5 Vs do Big Data. Acrescentar-se que há autores que consideram ainda as dimensões governança e pessoas. Assim, são 7 as dimensões do Big Data: volume, variedade, velocidade, veracidade, valor, governança e pessoas. Concluímos, assim, que o gabarito para essa questão é errada. Instituto AOCP, 2022, Auditor do Estado, CGA Mato Grosso do Sul, Tecnologia da Informação. O padrão MapReduce é uma forma de processar grandes volumes de dados. Sobre esse padrão, informe se é verdadeiro, V, ou falso, F, o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. MapReduce é um padrão que permite que computações sejam paralelizadas em um cluster. A tarefa de mapeamento lê dados de um agregado e os agrupa em pares de chave-valor relevantes. A tarefa redução recebe muitos valores de uma única chave de saída, a partir da tarefa mapeamento, e os resume em uma única saída. A, F, F, FB, V, F, FC, V, V, FD, V, V, V. E, F, F, V. Vamos analisar todas as afirmativas dessa questão. O padrão MapReduce é uma forma de processar grandes volumes de dados. Sobre esse padrão, informe se é verdadeiro, V, ou falso, F, o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. MapReduce é um padrão que permite que computações sejam paralelizadas em um cluster. Afirmativa verdadeira. Isso mesmo! MapReduce utiliza computação paralela. O padrão MapReduce possibilita a computação paralela em um cluster, com algoritmo paralelo e distribuído. A tarefa de mapeamento lê dados de um agregado e os agrupa em pares de chave-valor relevantes.
Afirmativa verdadeira. Isso mesmo. Mapeamentos leem um registro por vez. Podem trabalhar de forma paralela. Podem também ser executados no local em que o registro está armazenado. A tarefa redução recebe muitos valores de uma única chave de saída, a partir da tarefa mapeamento, e os resume em uma única saída. Afirmativa verdadeira. Isso mesmo. A redução vem logo após o mapeamento e recebe a saída do mapeamento como entrada. Cada redutor atua sobre o resultado de uma chave, de forma que pode haver paralelização por chave. Desse modo, concluímos que todas as afirmativas são verdadeiras. Por isso, inferimos que o gabarito dessa questão está na letra D. Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Controle Externo, TCE Rio de Janeiro, Organizacional Tecnologia da Informação. Julgue o item a seguir, referente à informação e a dados, estruturados e não estruturados. No contexto de Big Data, os dados em formato de textos longos, de vídeos ou de imagens são considerados dados estruturados, quando armazenados em um campo de um banco de dados relacional. Certo ou errado? Os dados em formato de texto longos, de vídeos ou de imagens são não estruturados. Além disso, observemos que se jogarmos as informações em formato de texto longo em um campo de banco de dados relacional, isso não necessariamente será suficiente para estruturar as informações de modo que elas possam ser consultadas, removidas ou armazenadas. Aliás, creio que é quase impossível que em algum caso seja suficiente. Se quisermos armazenar informações de um arquivo qualquer em um banco de dados relacional, é necessário primeiro extrair as informações relevantes e estruturá-las, quem sabe como atributos e valores de atributos. Corrigindo a afirmativa, no contexto de Big Data, os dados em formato de textos longos, de vídeos ou de imagens são considerados dados não estruturados, e precisam passar por um processo de estruturação antes de serem armazenados em um campo de um banco de dados relacional. Fauel, 2022, Administrador de Banco de Dados, Paranacidade. Sobre Big Data, considere as seguintes afirmações, e Big Data é um conjunto de dados maior e mais complexo, especialmente de novas fontes de dados. Esses conjuntos de dados são tão volumosos que o software tradicional de processamento de dados normalmente não consegue gerenciá-los. Segunda, velocidade é a taxa mais rápida na qual os dados são recebidos e talvez administrados. Normalmente, a velocidade mais alta dos dados é transmitida diretamente para a memória, em vez de ser gravada no disco. Terceira, variedade refere-se aos vários tipos de dados disponíveis. Tipos de dados tradicionais foram estruturados e se adequam perfeitamente a um banco de dados relacional. Quarta, as soluções de Big Data são feitas para lidar com um grande volume de dados estruturados que obrigatoriamente têm relação entre si. Por conta do grande volume de dados e complexidade envolvidos, as soluções Big Data apresentam um grau relativamente baixo de confiabilidade. Estão incorretas as afirmações A, segunda e terceira apenas. B, I e segunda apenas. C, quarta e cinco apenas. D, terceira e quarta apenas. Vamos analisar todas as afirmativas dessa questão. Sobre Big Data, considere as seguintes afirmações, e Big Data é um conjunto de dados maior e mais complexo, especialmente de novas fontes de dados. Esses conjuntos de dados são tão volumosos que o software tradicional de processamento de dados normalmente não consegue gerenciá-los. Caro aluno, com efeito, o Big Data trabalha com gestão e análise de grandes volumes de dados, os quais que não podem ser tratados de maneira convencional. Isso porque essa grande quantidade de dados está acima das capacidades das aplicações geralmente utilizadas para captura, gerenciamento e processamento de dados. Por isso, esta afirmativa está correta. Segunda, velocidade é a taxa mais rápida na qual os dados são recebidos e talvez administrados. Normalmente, a velocidade mais alta dos dados é transmitida diretamente para a memória, em vez de ser gravada no disco. Isso mesmo! A memória trabalha de forma mais rápida do que o disco. Além disso, é relevante anotar que, no contexto de Big Data, a velocidade sinaliza a rapidez em que os dados são produzidos e tratados, de forma a atender às demandas dos tomadores de decisão.
Por isso, é necessário priorizar quais dados serão armazenados. Terceira, variedade refere-se aos vários tipos de dados disponíveis. Tipos de dados tradicionais foram estruturados e se adequam perfeitamente a um banco de dados relacional. Sim. Dados tradicionais estruturados e dados semi-estruturados podem sim ser tratados por banco de dados relacionais. Todavia, dados não estruturados são objeto do Big Data. No contexto de Big Data, variedade se refere aos diversos formatos em que os dados são apresentados, como, por exemplo, texto, vídeo, imagem, áudio, e-mail, dados de sensores, entre outros. Quarta, as soluções de Big Data são feitas para lidar com um grande volume de dados estruturados que obrigatoriamente têm relação entre si. Pelo contrário, dados estruturados com semântica são objeto de softwares tradicionais, como, por exemplo, os sistemas gerenciadores de banco de dados. Por conta do grande volume de dados e complexidade envolvidos, as soluções Big Data apresentam um grau relativamente baixo de confiabilidade. As principais dimensões do Big Data são volume, variedade e velocidade. Porém, duas outras importantes dimensões também devem ser consideradas nesse contexto: a veracidade e o valor. Veracidade está relacionada com a confiança nos dados. Dessa forma, em Big Data, é possível sim extrair dados com qualidade, com a eliminação de dados que não são confiáveis. Alternativa incorreta. Desse modo, concluímos que somente as afirmativa 4 e 5 estão incorretas. Por isso, inferimos que o gabarito dessa questão está na letra C. Quadrix, 2022, profissional de atividades estratégicas, Cresci 11, analista da tecnologia da informação. Acerca das noções de Big Data, julgue o item. Com a tecnologia do Big Data, é possível que uma empresa virtualize seus dados para que possam ser armazenados em nuvem, obtendo, assim, um melhor custo-benefício. Certo ou errado? A tecnologia Big Data trabalha com gestão e análise de grandes volumes de dados, os quais não podem ser tratados de maneira convencional. Isso porque a grande quantidade de dados tratada pelas aplicações Big Data está acima das capacidades das aplicações convencionais geralmente utilizadas para captura, gerenciamento e processamento de dados. Por isso, é possível sim que uma empresa virtualize seus dados para que possam ser armazenados em nuvem, com a obtenção de um melhor custo-benefício, haja vista que a tecnologia Big Data aceita como entrada diferentes tipos de dados, inclusive dados virtualizados e armazenados na nuvem. Por fim, verifica-se que, ao virtualizar os dados e armazená-los na nuvem, uma empresa irá obter melhor custo-benefício, porquanto o armazenamento de dados na nuvem proporciona maior controle sobre os recursos computacionais utilizados, de forma que é possível adquirir mais recursos conforme a necessidade da empresa. Concluímos, assim, que o gabarito para esta questão é certo. FCC, 2022, Técnico em Gestão Procuratorial, PGE em Engenharia de Software. Big Data, Data Science e Internet of Things, IoT, são termos relacionados. É correto afirmar que, à medida que mais elementos de tecnologia são integrados com o ecossistema de IoT, produzindo dados não estruturados, torna-se mais difícil organizar e transformar o enorme volume de dados usando técnicas convencionais de analytics. Desta forma, recomenda-se o uso de técnicas de data science voltadas à IoT para escalar e analisar os dados produzidos pela IoT. O termo Big Data surgiu para descrever a gigantesca quantidade de dados produzidos pela era digital, em geral volumes expressos em petabytes, 250 bytes, em exabits, 2060 bytes, ou sextilhões de dados, crescendo para zettabytes e acima. Mas, muito além do volume, o grande interesse em Big Data está em seu potencial econômico. Cada data science gera uma matriz de dispositivos conectados à internet que transferem dados entre si para alterar seu desempenho, o conhecido Big Data. Estes dados são gerados por ações automatizadas, sem intervenção ou inserção humana. O Big Data tem 4 elementos principais, conhecidos por spam, sensores, processamento de redes, análise de dados e monitoramento do sistema. Da IoT envolve a aplicação de algoritmos para obter insights e examinar grandes conjuntos de dados para procurar correlações significativas.
O foco da IoT está na inferência, que é o processo de derivar conclusões baseadas no que o cientista de dados ainda desconhece. A Data Science, também conhecida como Machine Learning, estuda como permitir que os computadores resolvam problemas sem serem explicitamente programados para resolvê-los passo a passo. Para isso, abrange uma variedade de métodos de aprendizado supervisionado, hipersupervisionado e não supervisionado. Vamos analisar todas as alternativas dessa questão. Big Data, Data Science e Internet of Things, IoT, são termos relacionados. É correto afirmar que a correta. Isso mesmo! O enorme volume de dados demanda a necessidade de cruzamento de informações, o que é feito de forma otimizada com técnicas de data science. O termo ciências de dados se refere à união da ciência da computação, da matemática e da estatística aplicada a uma determinada área de conhecimento. B. Errada. Caro aluno, a primeira vez que resolvi essa questão, não percebi o principal dessa alternativa. Ela menciona erroneamente que o hexabit, hexa significa 6, equivale a 2060 bytes. Isso está incorreto. Na realidade, um hexabit é igual a 260 bytes, ou seja, 152.921, 504.606, 846.976 bytes. A afirmação apresenta dois principais erros. Erro nas ordens de grandeza. A afirmação menciona erroneamente que o hexabit, hexa significa 6, equivale a 2060 bytes. Isso está incorreto. Na realidade, um hexabit é igual a 260 bytes, ou seja, 152.921, 504.606, 846.976 bytes. ênfase apenas no potencial econômico. A afirmação sugere que o principal interesse em Big Data está somente em seu potencial econômico, o que não é verdade. O uso de Big Data tem impacto em diversas áreas, além da economia, como saúde, ciência, segurança, entre outras. Lembre-se de que, atualmente, as principais ordens de grandeza suportadas pelo Big Data são petabit, PB 250 bytes ou aproximadamente 125.899, 906.842.624 bytes. Exabit, EB 260 bytes ou aproximadamente 152.921, 504.606, 846.976 bytes. Zetabit, ZB 270 bytes ou aproximadamente 180.591, 620.717, 411.303 424 bytes. Iotabit, YB 280 bytes ou aproximadamente 208.925, 819.614, 629.174, 706.176 bytes. Essas ordens de grandeza representam os diferentes níveis de volume de dados que o Big Data é capaz de lidar, desde petabits até iotabits. Elas são fundamentais para a compreensão da escala dos dados que podem ser processados e analisados por sistemas de Big Data. Portanto, é importante ter em mente a correta representação dessas grandezas para evitar confusões e equívocos ao falar sobre o tema. C. Errada. O termo ciências de dados se refere à união da ciência da computação, da matemática e da estatística aplicada a uma determinada área de conhecimento, e não corresponde à descrição feita nessa alternativa. D. Errada. A IoT, Internet of Things, Internet das Coisas, envolve objetos físicos com sensores, capacidade de processamento, software e outras tecnologias que conectam e trocam dados com outros dispositivos e sistemas, por intermédio da internet ou outras redes de comunicação. I. Errada. Data Science, ciências de dados, não é conhecida como Machine Learning. Além disso, os principais tipos de aprendizado em Machine Learning são supervisionado, não supervisionado e por reforço. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra A. Quadrix, 2022, Profissional de Atividades Estratégicas,
Cresci 11, analista da tecnologia da informação. Acerca das noções de Big Data, julgue o item. O Big Data utiliza uma infraestrutura física diferente da dos dados tradicionais, com a finalidade de suportar um volume de dados inesperado ou imprevisível. Certo ou errado? A tecnologia Big Data trabalha com gestão e análise de grandes volumes de dados, os quais não podem ser tratados de maneira convencional. Isso porque a grande quantidade de dados tratada pelas aplicações Big Data está acima das capacidades das aplicações convencionais geralmente utilizadas para captura, gerenciamento e processamento de dados. Logo, está correta esta questão ao afirma que o Big Data utiliza uma infraestrutura física diferente da dos dados tradicionais, com a finalidade de suportar um volume de dados inesperado ou imprevisível. Concluímos, assim, que o gabarito para esta questão é certo.